É um prazer estarmos mais uma vez de volta ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja. Ainda nós estamos no início do capítulo 1. Hoje vamos ver como podemos entender esse livro na leitura, na compreensão do livro, nas divisões que existem sobre o livro do Apocalipse de forma mais teológica. O nosso texto ainda é o versículo 1, Revelações de Jesus Cristo, né, que diz revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as testificou e as notificou a João, seu servo. Então, este livro é, volto a dizer, revelação de Jesus Cristo. Existem algumas interpretações para a leitura desse livro que eu acabei de dizer, que vem de uma visão teológica, né, mais a nível sistemática, para a compreensão do livro. Eu vou passar todas elas hoje para nós compreendermos, talvez nesse vídeo um resumo de cada uma, mas lembrando que nós queremos entender esse livro de outro aspecto, não na teologia sistemática, mas na história progressiva que nós temos na teologia bíblica em relação a esse livro. A primeira corrente que nós temos que faz a leitura de uma forma particularista do livro do Apocalipse é a chamada corrente pós-milenista. O que é a corrente pós-milenista? Ela crê que o mundo vai ser cristianizado e que nós teremos um grande e poderoso reavivamento e um crescimento espantoso da igreja a ponto de a terra se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, aquilo que Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz. Essa corrente ela foi forte, mas precisamente no século 17 até o século 19, né? Quando nós temos aí o chamado boom das missões, né? Quando as missões estão em franca expansão, né? Indo para todos os lugares. Podemos citar nessa corrente, nesse período, né, pessoas que a defendiam, né, a corrente pós-milenista, como Jonathan Edwards, Charles Hodge e Lorane Boetner, né, foram defensores dessa corrente. Muitos missionários foram influenciados por essa interpretação, né, através também desses homens que a defendiam. Bem como muitos hinos foram compostos nesse período, né, escritos, inspirados também por essa visão. A questão é que essa corrente ela deixa de perceber que antes do retorno de Jesus, nós estaremos vivendo um período de crise e não um período de despertamento espiritual intenso e universal. Então nós temos que analisar isso e nós vamos ver isso à luz das Escrituras Sagradas. Mas existe essa corrente de interpretação. A segunda corrente, que talvez é uma corrente mais conhecida no meio evangélico, né, é a chamada corrente pré-milenista. Os pré-milenistas históricos, ou os moderados, se distinguem da outra que nós vamos falar, que é a milenista, em alguns aspectos, com relação ao reino e com relação à ressurreição. Mas existem os chamados pré-milenistas dispensacionalistas, ou aqueles mais conhecidos como pré-milenistas extremados, que têm vários ensinos, né, que se trouxermos à luz das escrituras sagradas, às vezes nós temos dificuldade de compreender essa corrente. Né, que ela faz o quê? Ela faz uma distinção pré-milenista, dispensacionalista, entre a igreja e Israel, no tempo, né, que nós estamos, né, nesse período, e também na eternidade. Segunda questão que nós temos no pré-milenismo dispensacionalista é que o reino de Deus é adiado, né, para o milênio terreno, né, que haverá sobre a face da terra também. A terceira questão que nós vamos ter nessa corrente é que existe uma crença num arrebatamento secreto da igreja, seguido depois de um retorno visível, né, com Jesus e a sua igreja. Outra questão que nós vamos ter,
que é a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será poupada da ira de Deus, mas não da tribulação. A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim, nessa corrente, a ira vai de encontro com a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios, que estão contra os santos. Né? Então nós temos nesse período, então, não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim contra a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios que perseguem os santos. Outra questão que nós temos nessa corrente dispensacionalista, então, é que a ideia que nós vamos ter nela em relação à ressurreição é que não haverá apenas uma ressurreição, mas haverá algumas ressurreições. E trazendo também, por fim, a ideia de que haverá chance de salvação mesmo depois do segundo retorno de Cristo, que eles entendem como a segunda vinda de Cristo, porque ainda haverá uma outra vinda de Cristo. Essa corrente que nós temos e que no meio mais, não gosto dessa expressão, mas no meio mais pentecostal ela é forte, essa corrente, né? A corrente do pré-milenismo. Né? O pré-milenismo histórico é moderado, mas esse pré-milenismo que é dispensacionalista ele já é mais extremado. E nós temos algumas dificuldades de poder entender isso a nível de alguns textos bíblicos que nós estaremos estudando com relação a essa questão. A outra corrente que nós temos é a chamada corrente amilenista ou espiritual. Nessa corrente amilenista ou espiritual, ela vê o livro do Apocalipse como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro então o quê? 7 sessões que são paralelas e progressivas, ou seja, a história é contada por 7 vezes, né, dando uma ênfase cada vez maior nessa história. Então, cada sessão nessa visão amilenista descreve o quê? Cada sessão descreve todo o período que compreende da vinda de Cristo, quando ele veio encarnado, e do seu retorno, quando ele voltará para buscar a sua igreja. E cada sessão, então, descreve o quê? Uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara, até chegar o quê? No relato apoteótico da última sessão. Então, são 7 sessões que vai de forma progressiva sendo contada no livro, né, para que chegue então a essa a forma mais clara então do fim de todas as coisas. Essas 7 sessões estão divididas no amilenismo em 2 grandes períodos, que vai da onde? Divide-se a história desse livro então do capítulo 1 até o capítulo 11, né, a história salvífica de Deus no livro do Apocalipse. E depois o segundo período é do capítulo 12 ao capítulo 22. A primeira sessão, então, que é do capítulo 1 ao 11, vai descrever, né, através dessa leitura, a perseguição do mundo e dos ímpios. E na segunda sessão, do capítulo 12 até o 22, vai mostrar o que? A perseguição do dragão e também dos seus agentes. Tudo isso em relação à vida do povo de Deus ou à vida da igreja. A primeira sessão ela é composta ali do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois nós vamos estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, para nós compreendermos melhor essa coisa. Hoje eu só quero trazer então esse contexto. Mas no capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos ter os 7 candeeiros, né, que é a primeira sessão. E qual a lição que ele vai trazer? É que Cristo tem o controle da igreja nas suas mãos. Essa é a primeira sessão, que vai falar sobre a igreja, sobre Cristo nessa igreja. Ele tem os anjos da igreja na sua mão, ele passeia no meio das igrejas, né, que são retratados aí nos 7 candeeiros. Né? Encontramos então aqui o quê? Uma descrição de Jesus, né, de um Cristo que morre, ressuscita e que vai voltar. Nós já vemos isso nos versículos 5 até o versículo 7 do capítulo 1, quando está falando dessa dedicatória que traz o livro para 7
igrejas da Ásia, embora não sejam 7 só igrejas da Ásia naquele momento, mas para essas 7 que trazem relato histórico para toda a história da igreja sobre a face da terra. Não também de caráter de histórias de um período a um período, mas é no todo. A morte e a ressurreição de Cristo, então, é o começo da era cristã nessa sessão. E o juízo final é o término também da era cristã, né? Nesse período que nós passamos, que é o período de aguardo da vinda de Cristo, né? Do retorno de Cristo. A segunda sessão vai estar do capítulo 4 até o capítulo 7. O que temos do capítulo 4 ao 7? No livro nós vamos ter os 7 selos de Deus, né? Os 7 selos que vai ser aberto do livro, né? Que vai ser aberto por Cristo. Né? Qual é a mensagem que nós temos nessa sessão que nós vamos ver depois? É que ele, Jesus, tem o controle da história em suas mãos. Né? Nós podemos já ver isso claro no capítulo 5, no versículo 5, que diz assim: Todavia um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então nós temos aqui esse livro na mão de Cristo, né, e ele vai abrir. Conforme ele abre, então nós temos a história sendo mostrada e contada através de Cristo e ele no comando de todas as coisas. Onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos contemplar aqui a sua morte, versículo 6, e então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tido sido morto, no capítulo 5, verso 6. Fala da sua morte, mas também nessa sessão encerra com o retorno de Cristo. Fala de quando ele morreu, conta o desenrolar dessa história que está em suas mãos até o seu retorno. E é onde nós vamos ter ali o capítulo 6, a partir do verso de número 6, né, onde vai estar sendo abertos os últimos selos, ou o quarto, quinto, sexto selo. Né? E também no capítulo 7, verso 9 até o 15, quando são selados, né, aqueles chamados 144 mil selados, que a gente vai entender isso, que é uma forma figurada de mostrar aqui todos os selados em Cristo Jesus nesse período da história, que são selados pelo Espírito Santo de Deus. Né? 144 mil, que nós temos aqui uma questão de jogada de interpretação matemática dentro do livro, que a gente vai entender depois. O que nós podemos notar aqui que a impressão produzida que há uma impressão, né, produzida nos incrédulos pelo retorno de Cristo, né, que está no capítulo 6, versos 16 e 17, que diz assim: E disseram aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da ira daquele que se assenta no trono, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Ou seja, nós vemos aqui os incrédulos no retorno de Cristo, então, que vai estar tendo essa reação. Mas também fala o quê? Da felicidade dos salvos, que vai estar no capítulo 7, então, quando trata ali dos selados na história, nos versos 16 e 17. Porque diz da felicidade dos salvos, porque nunca terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, por um lado, nós temos os incrédulos aqui, tentando se esconder, fugir, né, da ira do cordeiro, mas temos também a felicidade dos salvos, entendendo que chegou o seu momento de gozo na presença do Senhor. Então essa segunda sessão ela é uma reiteração da primeira sessão. Né? A sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos até o juízo final. E nos mostrando que a diferença que existe dentro dessa história salvífica de Deus nesse período, né, entre remidos e perdidos. Né? Isso que nós temos então nessa segunda sessão. A terceira sessão
dessa interpretação amilenista está nos capítulos 8 ao capítulo 11, onde nós vamos ter agora as 7 trombetas. Nós temos os 7 candeeiros, nós temos os 7 selos, agora nós vamos ter as 7 trombetas. Nessa visão, então, nós vemos o quê? Nós vemos a igreja sendo vingada, nós vemos a igreja sendo protegida e nós vemos a igreja sendo vitoriosa. Havendo começado com o Senhor, o nosso sumo sacerdote, que vai estar lá no capítulo 8, verso 3 a 5, avançamos então até o juízo final, que vai estar no capítulo 10, 7 e no capítulo 11, verso 15 a 19. Uma vez mais, nós estamos falando da mesma coisa que foi na primeira sessão, na segunda sessão, agora na terceira sessão, que o Senhor está com a sua igreja, que vai ter ali, e o que sucede ao mundo, o juízo e a diferença, a distinção entre os remidos e os perdidos nesse momento. As trombetas, então, são o quê? São avisos antes do derramamento completo da taça da ira de Deus. Antes de Deus fazer o quê? Punir finalmente. Então ele faz o quê? Ele avisa. É isso que nós temos nessa terceira sessão, sendo contada, algo que está na primeira e também na segunda sessão agora, o contar dessa forma. Quarta sessão são os capítulos 12 ao capítulo 14, onde nós vamos ter nessa quarta sessão, então, mostrando o que está por trás dessa ira de Deus e nessa perseguição da igreja, que é a tríade do mal. Novamente, nós vamos fazer o quê? Vamos voltar ao início na questão do nascimento de Cristo, capítulo 12, só para pegar aqui para nós vermos. O versículo 5 ele diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o céu até seu trono. Está voltando novamente o quê? Ao nascimento de Cristo, quando Cristo esteve aqui na terra. Depois vem a perseguição do dragão, a Cristo e depois a sua igreja também. Versículo 12. Por isso festejai os céus e vós os que nele habita, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vamos ter o que? A perseguição do dragão, que é o diabo, aqui nesse caso aqui, Satanás, a Cristo e também para a sua igreja. Ele levanta o quê? Ele levanta a besta, ele traz o falso profeta e para essa perseguição acontecer. E finalmente vem o quê? Capítulo 14, verso de número 8, novamente, não diferente das outras sessões, diz assim: seguiu-se-lhe outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fim chegou, o juízo final está agora acontecendo. Então, no capítulo 14, verso 14 a 20, há uma cena clara desse juízo final que nós temos, então, na história, nessa quarta sessão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. Assim, então, o milenismo vê esse livro dando novamente a ênfase à história, mas contando os detalhes maiores dessa mesma história que começou lá na primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3, que vai aumentando, então, do capítulo 4, que vai aumentando, então, até chegar na quarta sessão. E agora nós temos, então, a quinta sessão nessa história, a mesma história do capítulo 1 ao capítulo 3, que vem sendo aumentada, onde nós vamos ter no capítulo 15 e 16, as 7 taças, que vai descrever o que? O capítulo 15 e 16. As 7 taças da ira, representando essa visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes na sua presença. Uma vez mais, então nós temos o que? A cena começando no céu, relatando o Cordeiro com seu povo,
Mas o que nós vemos nesse capítulo 16 é a espantosa descrição, os detalhes em relação ao juízo que nós vamos ter no capítulo 16, verso 15 e verso 20, aonde mostra uma destruição completa. Capítulo 16, verso 15. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Verso 20. Todas as ilhas fugiram e todos os montes não foram achados. Né, sobre esse juízo de forma completa na destruição para os ímpios, né, e para a tríade do mal. Depois nós vamos ter o quê? Sexta sessão, capítulo 17 ao capítulo 19. Ainda contando a mesma história. Agora, nessa sexta sessão, nós temos a derrota, então, dos agentes do dragão. A destruição é completa. Agora, relato que nessa destruição completa da quinta sessão, nós temos a derrota dos agentes do dragão. Então, há um relato da destruição dos aliados do dragão ou de Satanás, que é a meretriz, no capítulo 18, verso 2, a besta e o falso profeta, os seguidores da besta, e em contrapartida o que nós temos? A igreja é apresentada como esposa de Cristo, capítulo 19, verso 20. A grande festa, então, das núpcias ocorre. Então, vai retratar também esse momento, que ocorre quando o juízo final chegou, e outra vez, o juízo final chegou outra vez, e há uma grande distinção entre remidos e perdidos sendo contado novamente aqui nessa história. Né? Os perdidos, né, no juízo sendo derrotados, né, e os redimidos, né, com Cristo, né, nessa grande festa das núpcias. Ainda dando detalhes maior, então, sobre todo o acontecimento que está na primeira sessão. E vem sendo recontado isso de uma forma mais acentuada. Temos a sétima sessão, a última sessão, que é o capítulo 20 a 22, né, segundo a visão amilenista. Nessa sessão, então, mostra o quê? Mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu e não o milênio na Terra depois do seu retorno. Né? Nós temos aqui uma dificuldade entre a milenista e pré-milenista nesse momento, porque nós não temos essa questão de 1000 anos sobre a face da Terra. Nós temos o quê? O reinado de Cristo com os santos no céu, e não o milênio na Terra depois do seu retorno. O capítulo 20 ele começa o quê? Na vinda de Cristo, e não depois do seu retorno. Não é numa segunda vinda, mas é na vinda de Cristo, né, que se deu quando Cristo veio sobre a face da terra encarnado, e não depois do seu retorno, né, que o pré-milenismo chama de segunda vinda. Então nós temos o que aqui, nesse capítulo 20? Nós temos a descrição do juízo final, que são os versos 11 ao 15. E após essa descrição do juízo final, nós vemos os novos céus, a nova terra e a igreja reinando com Cristo para sempre, né? Onde a terra será transformada, né? E a igreja estará com Cristo, né? As bodas no céu, e depois a igreja, ou a Nova Jerusalém, descendo à terra, a igreja descendo para reinar com Cristo de forma definitiva, não por 1000 anos, né? Porque o juízo já foi, já aconteceu. Essa é a interpretação que nós temos então, que é a milenista. Né? Recapitulando, como nós entendemos então a divisão do livro, temos essas interpretações. A corrente pós-milenista, né, onde o evangelho vai ser pregado de tal forma que o mal vai ser vencido. A corrente pré-milenista, que tem o pré-milenismo histórico, né, e temos o pré-milenismo dispensacionalista, onde tem algumas interpretações, e nesta visão nós temos então o quê? A questão do milênio sobre a face da Terra e mais de uma vinda de Cristo ainda, né, no sentido de retorno, não é um só retorno de Cristo, e vamos ter também mais de uma ressurreição aqui. E a salvação pode ser alcançada ainda mesmo depois, né,
do retorno de Cristo, do segundo retorno de Cristo. Né? Haverá então uma chance de salvação depois desse segundo retorno, porque Cristo voltará ainda uma terceira vez. Essa é a corrente pré-milenista dispensacionalista. A corrente amilenista que também temos, que é uma interpretação de que o livro contém, né, uma mensagem, contém uma história, e ela registra esses fatos de ordem cronológica, mas nós temos o quê? Momentos de registro dentro do próprio livro, né, de forma progressista, ou seja, 7 sessões paralela e progressista contando a mesma história com mais detalhes, né, nessa história, onde nós não temos aqui então milênio e depois retorno de Cristo. Cristo voltará uma única vez, né, é o que nós temos nessa interpretação. São essas as interpretações para ler o livro do Apocalipse que determinado segmento religioso vai trazer sobre si. A questão é, qual é a nosso desejo de interpretação desse livro? Nós vamos não ficar na teologia sistemática para a interpretação desse livro, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o todo, né, nesse livro, numa contagem ou num relato histórico, sim, mas num relato histórico de uma teologia bíblica, né? Contando toda a história desde Gênesis, neste livro, até o Novo Gênesis, neste livro, né? Onde nós vamos ter aí, tentar entender toda a dinâmica, né, que Apocalipse traz, recontando coisas do passado, coisas do presente e aquilo que ainda há de acontecer. Ok? Espero que tenham compreendido um pouco sobre essa questão, né? E nós vamos prosseguir dessa forma então na interpretação do livro do Apocalipse. Forte abraço. Na próxima nós vamos então falar um pouquinho mais sobre essa questão ainda no capítulo 1 do livro. Estou dando, volto a dizer, essa contagem um pouco mais demorada para nós entendermos por quê. Porque há várias visões, várias interpretações no livro e se torna confuso daí às vezes nós chegarmos no livro no contexto tão somente de uma teologia bíblica, né, não sistemática que nós temos. Para nós entendermos esse livro por ele mesmo, que ele conta toda a história de uma forma a tirar de nós qualquer pavor em relação a isso e mostrar, né, a realidade da história salvífica de Deus que começa em Cristo Jesus, né, já desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, no capítulo 3. Que Deus assim nos ajude e prosseguimos avante. Até a próxima, se Deus assim permitir.